gente, meu nome é Giovana, sou tutora de filosofia aqui no Projeto Fire, e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao vídeo que eu postei semana passada, que fala sobre as escolas filosóficas no período pós-socrático. Naquele vídeo eu falei um pouco sobre o contexto histórico que estava acontecendo naquele momento e sobre o epicurismo. Então, se você ficou interessado e quer saber mais, é só você clicar aqui nos cards ou na descrição. Se não tiver nos cards, está na descrição. E nesse vídeo eu vou falar exclusivamente sobre o ceticismo, uma das escolas principais e super importantes no período pós-socrático. Então, vamos lá. Então, gente, o ceticismo foi uma escola filosófica que surgiu lá pelo século IV a.C. na Grécia e foi fundada pelo filósofo grego chamado Pirro de Elis. Pelo período é considerada uma escola pós-socrática. Então, essa escola tem como base que o ser humano ele não é capaz de atingir o conhecimento absoluto ou uma verdade absoluta sobre algo específico. Então, o que isso significa? Que não tem como eu dizer que algo é real e que algo também não é real. Porque eu não posso fazer essa distinção. Não tem como eu, sendo um ser humano, saber se aquilo é real ou não. Então, tem uma situação que é se os cachorros eles têm alma ou não. Muitas pessoas falam que sim, os cachorrinhos eles têm alma. Também tem outras pessoas que falam, não, os cachorros não têm alma. São seres irracionais. Então, essa situação, beleza, você a duvidar se os cachorrinhos têm alma ou não. Também tem outras situações, por exemplo, aqui. Eu tô com esse caderno na minha mão, certo? Pra mim, esse caderno, ele é real. Mas, pra Pirro, não tem como eu descobrir ou saber se esse caderno, ele realmente está na minha mão ou se é algo da minha cabeça, sabe? Uma ilusão. Então, pra Pirro e pro ceticismo, você não tem certeza de nada. Até mesmo sobre algo que você tem certeza, você não tem. Porque não tem como o ser humano atingir a absoluta verdade ou absoluto conhecimento sobre alguma coisa. Por isso que o ceticismo, ele se caracteriza como um estado de dúvida constante. É um estado, uma pessoa cética, ela está sempre duvidando, ela tem uma predisposição a duvidar das coisas. Ela não crê e ela sempre duvida. E como eu disse antes no vídeo, na primeira parte desse vídeo, que agora essas filosofias, elas não buscavam mais entender as coisas em si, mas sim entender o ser humano. E a maioria delas buscavam um conceito de felicidade. Então, Pirro, ele sempre foi uma pessoa muito tranquila, sempre foi uma pessoa, sabe, muito na dele, muito tranquila. E as pessoas perguntavam, e você fica até pensando assim, nossa, se ele duvida de tudo, por que esse cara não ficou louco? Porque se você começar a duvidar das coisas, você fica um pouquinho louco, sabe? Você fica tipo, tá, se eu não sou real, o que é real? Se o universo não é real, o que é real? Se eu tô aqui mesmo ou é coisa da minha cabeça? Eu tô assistindo esse vídeo ou é coisa da minha cabeça? Não tem como você saber. Então você fica perguntando, meu Deus, como esse homem não ficou louco? Eis a resposta. Como os filósofos pós-socráticos, eles visavam a tranquilidade e a felicidade, o cético, Pirro, ele tem esse negócio de que a partir do momento que você se torna um cético, você atinge um nível de tranquilidade porque você atinge uma tranquilidade da indiferença. Então, você chega num estado que não importa se é verdade ou não, entendeu? Você vai viver uma vida tranquila, porque você não sabe de nada. E se uma pessoa não sabe de nada, ela vive numa tranquilidade, ela vive numa felicidade, que é muito louco de se entender, mas era como ele enxergava e as pessoas várias vezes falavam que ele era uma pessoa muito tranquila, uma pessoa muito inteligente e que ele não se ficava bravo por nada. Também teve um episódio que ele tava, se eu não me engano, ele tava num barco. E aí teve uma tempestade e tudo mais e ele tava muito tranquilo e as pessoas não entendiam por que ele tava tranquilo. E aí ele falava, e o que a gente pode entender sobre esse pensamento dele é que ele não pensava que o barco ia afundar, mas também não pensava que o barco não ia afundar. Então, ele pega esse negócio da indiferença pra ele. Tipo, ele chega no momento que tá, se afundar, afundou, se não afundar, não afundou, entendeu? Eu não ligo. Então, ele chega nesse ponto da indiferença e da tranquilidade. Por isso que ele era uma pessoa tranquila. O que eu mais posso falar? Ah, tá. Tem a questão, o conceito epoquê, eu acho que foi certo. Que é justamente esse cético, ele não julgar e nem adotar algo pra ele. Diferente dos dogmáticos, os céticos, eles não julgam e não adotam nada pra eles, porque nada é de verdade. Então, eles não adotam uma doutrina
Porque geralmente quem adota uma doutrina, você confia naquilo que você escolheu participar. Então, eles não adotavam nada. Doutrina? Zero. Como o cético ele questiona tudo que lhe é apresentado como verdade, ele questiona dogmas, fenômenos religiosos e metafísicos. Então, geralmente, eles podem utilizar o pensamento crítico ou o método científico para comprovar que algo não é real, ou que algo exista. Então, eles querem comprovar a veracidade de uma tese, mas não comprovar que aquela tese ela tá 100% certa ou 100% errada. Eles usam métodos científicos para questionar de algo que uma pessoa julgou ser verdade. E eles falam, tá, mas isso aqui, segundo tal, eu acho que não tá certo, porque não tem como você saber. Isso que eles usam. Também a maioria deles usam como evidência coisas empíricas, ou seja, experiências que eles tiveram durante sua vida, durante sua trajetória, e eles vão julgar e falar que aquilo não é verdade e que aquilo não tem como ser 100% verdadeiro. E é uma coisa muito interessante porque eles usam do empirismo, das suas experiências, para falar se algo é verdadeiro ou não. O que é muito interessante é a questão religiosa, que para os céticos, não tem como você chegar e falar que Deus não existe, mas também não tem como você chegar e falar que Deus existe. Por quê? Porque não tem nada comprovando que ele exista de fato, além, claro, da questão religiosa e tudo mais, mas não tem nada que comprova que ele existe de fato, mas também não tem nada que comprove que ele não exista. Então, é muito interessante nessa parte, que é o ceticismo religioso. Tem vários ceticismos, e o ceticismo religioso, ele fala sobre isso. Não tem como você saber se ele existe, mas também você não pode afirmar que ele não existe. O ceticismo absoluto ele foi criado por Gorgia, e ele tem base de que não é possível dizer que nada é real e que não é possível conhecer a verdade, porque os sentidos enganam. Então, tudo isso que a gente vive é basicamente uma ilusão. Já o ceticismo relativo, ele não nega veementemente a possibilidade de uma verdade absoluta, nem de um conhecimento. Porém, ele admite que ao mesmo tempo existe uma probabilidade de a gente não conhecer as coisas, existe também uma probabilidade de a gente conhecer as coisas. Então, por isso que ele é um ceticismo relativo, porque tem coisas que você pode considerar como real, tem outras que você realmente não pode. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o ceticismo. Se não tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder pra vocês. E foi isso. Não se esqueçam de deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima parte, que vai ser semana que vem. Semana que vem, mais ou menos, tá? Então, tchau, tchau!